É, eu assisti bastante vídeo do regional, principalmente do Sudeste, que eu optei, e a gente está dando mole em uma questão que eu botei mais ênfase no estudo de hoje sobre isso, que é em relação à obstrução sendo marcada no meio da rota, sabe? A gente vai ver que no meio para o final de tudo vai ter bastante caso disso. E de interferência de passe também, que é um detalhezinho que a gente está dando mole. Peguei o primeiro vídeo, foi até esqueci o nome. A nossa da onde que tá marcando. Giovana. A Giovana que me mandou pra gente ver esse vídeo junto. Botei ele aqui pra rodar, tá rodando aí? Ele é de um passe que teoricamente cruza a scrimmage, né? Que recomendação que eu falaria? Cara, por regra, provavelmente cruzou. Tipo, você vê que tá bem apertado e tal. Mas é aquilo. É um detalhezinho. Se cruzou foi centímetros, sabe? Tipo, tudo que a gente quer é deixar o jogo correr. Eu assisti esse jogo foi um jogo com bastante falta. E toda falta no flag acaba consumindo 40 segundos, 1 minuto de relógio. Esses casos assim, a melhor coisa é deixar o jogo correr. Eu sei que na regra fala que não pode passar nada, mas não teve uma vantagem clara, assim. Você vê que a slot está recuada, ela está com todo o protocolo para não fazer a falta, mas acabou por um detalhe fazendo. A melhor dessa situação, deixar o jogo rolar, entendeu? Esse segundo caso também foi indicação da Giovana, deixar rolar o vídeo. É de um snap legal que a Blitzer cruza a linha de scrimmage. Uma das coisas que a gente vai falar também bastante nesse estudo é sobre essa responsabilidade de ver quem está a mais de 7 jardas ou não. Tipo, nessa situação, por manual, é o field judge que tem que olhar quem está mais 7 jardas. Mas quando eu apito de dar o judge, e é uma dica que eu queria compartilhar, é quando tiver em situação próxima da linha necessária ou próxima da end zone, você, como dar um judge que vai ter noção de quem cruzou também a linha de scrimmage, olhar. Nesse caso, se o down olha, vê que tem ninguém a mais 7 jardas, é uma fácil chamada se for cruzar ou não, se tem alguém ou não a 7 jardas. Saiu o snap. Primeiro passo que eu gostaria de só concluir o pensamento para dar a segunda dica. Saiu o snap. Viu que cruzou? Eu sei que foi um bad snap, mas, por regra, isso é uma falta, sabe? É uma falta que, tipo, todo mundo vai odiar marcar, mas, por regra, é uma falta. Infelizmente, é um rush ilegal que tem que ser marcado. A segunda dica que eu queria dar pro pessoal do Nordeste é isso aqui, ó. Em relação à mecânica. Deixa eu botar o meu desenhozinho para funcionar. Vamos por partes. Nesse caso, o referee está até bem posicionado. A mais ou menos 7 jardas, poderia estar até mais longe. Mas em outras situações, o referee está ficando muito perto do QB. Tem situações que o QB está ficando aqui e o referee ficando aqui. Pode dar uma distância maneira para o QB. Tipo, pode deixar ele umas 10 jardas de você, até para você ter campo de visão para ver em relação à obstrução no center e a blitzer, ou um wide que cruza a rota do blitzer, e ter noção em relação à puxada de flag e passe. Quanto mais nosso campo de visão estiver aberto, vai ser melhor. Só deixa eu concluir aqui que eu já te dou a palavra, Gi. A segunda parte. Quando a gente está a 3 jardas a 3 jardas ou menos. Eita, carai. Calma aí que eu tirei. Pode falar, Gi, enquanto eu coloco. Teve snap que a bola voou por cima da cabeça dele para uma outra segunda passadora pegar, por exemplo. Eu vi esse lance, que foi uma jogada de 2 QBs, né? É justamente por isso, é para ele conseguir reagir. A outra coisa de manual de mecânica, quando tiver a 3 jardas, saiu o snap, o down judge, no caso a down judge, vai direto para a linha de gol e fica situada aqui, ó. Entendeu? Show de bola? Ô, Dani, Eu. ponto aqui. Foi marcado um snap legal, certo? Não. Foi marcado bad snap só.
Ah, não, então beleza. Isso mesmo. E a terceira dica é pro side. Fica a 3 jardas do pylon e em diagonal, ó. Aqui, ó. Show de bola? Porque aí ele consegue reagir. Se um passe for nessa situação, ele consegue vir para cá e ter essa visão. Caraca, tô perdidinho aqui, hein? E se o passe for para ameaçando essa linha, ele consegue vir para cá e ter essa visão. Show? Tá, vou seguir, já que ninguém falou nada. Aí vou só deixar o vídeo passar uma vez, que eu fiquei pausando. E outra coisa, é a gente Dani, conseguir administrar um pouco essa sideline, sabe? Tipo, a gente não pode deixar o coach entrar em campo assim, falando com a gente. O ideal seria, cara, o Down Judge já viu que o coach entrou, já fica assim, querido, vai para fora do campo, vai para fora do campo. E você mesmo tentar resolver o BO ali com o coach. Pode falar dela. nesse caso aí do bad snap com a rusher ilegal, mesmo tendo um bad snap, a gente marcaria esse rusher ilegal, correto? Infelizmente. Tá. Tá, e aí seria metade da distância E repete a e repete a tentativa. Beleza. show. Passar o vídeo. Tá. Aí é aquela que eu tava falando sobre o down judge ter a noção de quem tá às 7 jardas. Mais uma situação que tá próxima da endzone. E, tipo, antes do snap, dá uma olhadinha que você vê. Nesse caso aqui, ó, pré-snap. Vamos voltar no pré-snap. A gente vê que tem três jogadores. Esse e esse. Que possivelmente estão a 3 jardas. Aí saiu o snap. Fechar. Aí saiu o snap. A jogada desenvolve. O jogador aqui, esse aqui, cruza a scrimmage também no rushing legal. A jogada se desenvolve. O Shug percebe, Shug é o down judge, né? Fala pelo nome. O down judge percebe e até faz a chamada. Mas aí vai verificar e tal, tem todo aquele processo. Se você prestar um pouquinho atenção antes da jogada, facilita. Show de bola? Tá, vamos para o próximo vídeo. Agora vamos chamar alguém. Ivan tá podendo falar com a gente? Irlan, então? Tá podendo falar com a gente? Eu tô aqui. Perfeito. Me ajuda a analisar em relação à carregadora de bola, após o processo de recepção. Se você considera isso uma proteção de flag, se não considera, bem na jarda 5 ali. E Bom, você considera pelo que eu vejo, ela estica o braço para frente, né, em posse de bola, mas ela coloca esse braço justamente em direção à defensora que está vindo para tirar a flag, né? Então isso aí eu consideraria como uma proteção de flag. Isso é uma proteção de flag, e a definição dela é a de mergulho, né? Eu botei esse caso justamente porque a gente não tem muito lance claro. Eu vou tentar pausar. Aqui, ó, tá vendo? Ela bota o ombro para frente, estica o braço e usa tipo um peito como um escudo. Sim. Isso faz a definição de mergulho. Se no próximo take a gente até vê que a defensora bate a cara no cotovelo dela, justamente por ela criar essa barreira. Entendeu? Aqui, ó. Esse take é bom. A cara da defensora tá no cotovelo dela. É a definição de mergulho. Consegue aplicar pra gente esse mergulho aí? A falta, né, proteção de flag, como a jogada foi na linha de 5, né, então metade da distância para o gol, bola seria na linha de 2,5 e perde a descida. Então acho que no caso você vai para a segunda descida, né? Tá, calma aí. Quando é falta do carregador de bola, a gente, e nessa, no caso de proteção de flag, essa é a proteção de flag, mas ela tem uma especificação, ela é um mergulho. Por mais que ela seja uma proteção de flag, a gente considera mergulho, ataque. Aí, 5 jardas ou metade da distância para o gol não vai fazer diferença, porque ela é uma falta de ponto da falta, entendeu? Ah, sim.
Beleza. Até chegar lá era uma jogada limpa. Ela fez uma falta nesse momento. A maioria das faltas do quando tem um carregador de bola, exceção é contato ilegal. Que eu pensei agora, tipo, pensando de cabeça agora, não sei se tem mais uma. Mas são pontos da falta, sabe? Então, proteção de flag, 5 jardas do E ponto da qual é o falta e a símbolo? descida é contada. Quê? Qual é o gestual que faz? É o de proteção de flag mesmo? Abanando Não, o braço é pra a baixo? suspensão de joelho. Ah, tá. Isso é mergulho. É, Tá bom. tá. Vamos pro próximo. Obrigado, Ivan. Vamos, Bela. Aproveitar que tá. Falou aí. Bora. Acho que travou na hora, né? Que Também é a ação do qualidade, hein? carregador de bola. Ah, é porque é a live, né? Live é terrível. Pô, mas ela trava justamente travando no meu computador, imagina aí. Tá, mas Não, ela tá travando justamente na hora da proteção de flag. É uma falta de proteção de flag, depois eu boto no vídeo, no grupo lá. Que não vai rolar essa. Vamos pra próxima então. Tá. Travou aí ou tá de boa? travou também, Assim, tá velho. travando, mas acho que dá pra ter ideia do que tá acontecendo. Depende do que você vai levantar de ponto, né? Uhum. Que esse passe apareceu pra frente, esse é o caso? Não, é esse recebedor aqui que cruza o campo, sai de campo e pega na bola. Sim. É um toque ilegal. Porque ele não Isso. poderia ser o primeiro a. Fala o procedimento pra gente. Você quer que eu O aplique? É que que a isso? gente... E primeiro, fala como se fosse o side judge, o que você faria para sinalizar que foi um toque legal e não esquecer depois. Eu jogaria. Sei lá. Eu ia marcar a falta e ia direto pro referee. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente? Tinha que O marcar o protocolo ponto é do toque botar o legal? boné, né? O boné lá só Ah, para eu ia sinalizar. perguntar isso. Tá, beleza. Eu vou tirar o boné, botar no ponto do toque legal Não é no ponto, pode só e. jogar. Tá. E aí vou comunicar o referee. Toque Isso. legal. Aí agora você de referee anuncia. Toque legal, ataque número Brubbles. 5 jardas de penalidade do ponto anterior. É contada a descida. É contada? Então, Eu a chutei. penalidade é só a perda de descida, não tem jardagem. Ah, ok. Ok. É como se tivesse tentado e não foi válido. É tipo o atraso de passe pro QB, que é só a perda de descida. Ok, tá. Alguém levantou a Toque mão aí? legal, Ah, tá. Desculpa, vai lá. toque legal, ataque, número Brubbles. Essa penalidade tem perda de descida, terceira descida. Tipo, a penalidade é a perda de descida. Vai anunciar A a descida. penalidade da perda. Ok. Acho que alguém levantou mais a mão. Foi o Shug? Isso, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, amigo. Viu? Até é legal que tu botou esse vídeo, porque se tu prestar atenção ali no canto, eu joguei a flag lá. Eu realmente não joguei o boné, nem eu e nem o side, né? Nenhum dos dois joga o boné. E quando o Ivan ali recebe a bola, o Tonoli, eu jogo a flag lá no cantinho. Uhum. E aí a gente veio, eu fui passar para Nicole. E aí a gente percebeu que teve uma troca de posse, ó, que o Nico devolve a bola para o Bassani e o Bassani toca para o Tonoli. Então o Tonoli não é o primeiro a tocar na bola. E a gente ficou realmente em dúvida em questão da falta no momento. Porque se o Tonoli tivesse sido o primeiro, né, a receber a bola ali quando ele voltou para o campo, a gente teria aplicado a falta e não teria dúvida nenhuma. Mas a nossa dúvida foi essa troca de posse atrás da scrimmage ali, onde o Nico está passando lá para o Bassani e o Bassani lança para frente, entendeu? Cara, eu não Nesse posso dar 100% de certeza, mas eu tenho 99,9% que o toque legal é igual a recepção do QB, que tem que ser batida pela defesa.
Nossa, entendeu? explodiu minha cabeça. Eu tô vendo, É, abrindo o livro agora. Meu Deus. Então, porque mas será que é o um passe toque. para frente Na que não hora, pode ser tocado por alguém que saiu do campo? então, Sim, Se, na mas hora é do se, tipo. o- jogo se o explodiu a nossa segundo cabeça QB, se o também. segundo QB sai na lateral e volta e pega o passe, é um toque legal dele também? Se o segundo QB. Se, Calma aí. se, se, o, se o segundo QB ali do Almirantes, se ele que tivesse saído e pegasse esse passe do Nico, seria toque legal dele, correto? Seria. Na regra fala, Então, não pode tocar um passe em voo. Não fala qual passe. É. É porque a dúvida justamente foi porque o passe do Nico aqui, ele é para trás e atrás da scrimmage, tanto que a Nicole faz o sinal de Sim, passe para trás, passa né? Exatamente, só que daí a gente, sinceramente, bugou mesmo, porque teve uma troca, então a gente, o que a gente levou em consideração, que até a gente comentou, cara, ele não pode ser o primeiro a tocar, ele não foi o primeiro, teve uma troca, vamos tirar a falta e seguir o jogo, entendeu? Na verdade, a gente tirou porque a troca de posse do Nico aí, a última troca de posse do Nico, ela acontece depois que ele retorna para dentro do campo. Então, sim, quando o passe sai para ele já voltou para dentro do campo e já teve uma troca de posse. Então, na hora, a gente se juntou e tomou a decisão. Mas bugou a justo. nossa cabeça na hora. Sim, não, é difícil mesmo. Agora mesmo vocês Eu tô falando, abrindo o livro de tipo, regras de FA para ver É. se o texto, como é que tá o texto, porque no flag, aí tipo, por que eu falei que isso explodiu minha cabeça? Porque eu nem tinha um para isso, sabe? sim, Teve mas eu não tipo, sou vários enganada, pensar em toque. no de FA diz que o cara que sai do campo, ele não pode ser o primeiro a ter posse. Eu me lembro disso A também. primeira pessoa a ter posse, mas ali ele saiu de campo e voltou e teve uma troca de posse antes dele receber. Uhum. Então, ele não foi o primeiro. E foi isso que a gente considerou na hora. Sair de campo não inutiliza o jogador da jogada inteira. Ele só não pode ser o primeiro a receber o passe depois que ele saiu do campo. No FA. Exato. E como ele voltou Interessante. antes da última troca de posse, ele não era mais o primeiro, entendeu? Mas Eu acho que vocês acertaram a chamada, então, tipo, porque se ele não foi o primeiro a receber o passe, já tinha rolado uma troca de bola, ele já estava dentro do campo. Não foi uma coisa também que ele estava fora de campo e aí entrou. Ele já estava dentro de campo quando rolou a troca. Então, a questão aqui, que na real, é que no livro de flag não especifica. Ele anula o jogador o resto da descida inteira. Porque não está especificado que é só o primeiro. O que me faz pensar é em relação ao toque igual do QB, tipo, do QB receber o passe dele que ele lançou mesmo, sabe? Que tem que ser tocado pela defesa. Isso que é a mesma falta de toque legal, né? Isso que me faz pensar. Mas eu não vou ter essa resposta agora, a gente vai ter que estudar isso aí. É porque eu acho que se sair do campo te inutilizasse do jogo, isso estaria no livro de regras. E não é isso que está no livro de regras. Não tem lugar nenhum dizendo sair do campo te inutiliza na jogada. Eu vou né? ler, Você só não eu pode vou ler ser o primeiro. Vou ler a regra. Tá. O atleta do ataque que sai do campo voluntariamente durante uma descida não deve tocar um passe em voo. Ponto final. Se o ataque é forçado a sair do campo, não tem mais nada. É só isso. Então Ele é um pisou passe em fora. gol, não o primeiro a receber. Não tem esse do primeiro. Não tem. Ele não pode participar da jogada se ele voluntariamente saiu do campo. Então é exatamente isso que eu falei que não tinha escrito. Você sair do campo voluntariamente te inutiliza naquela descida. Não, e inutiliza mais ou menos, porque se for uma entrega de mão em mão, não é um passe em voo também, né? Exatamente. Tipo, Você não pode receber um passe, ponto. No FA tem que, se ele for tocado por um adversário ou um árbitro, volta a elegibilidade. Outras coisas que voltam a elegibilidade também funcionam, mas no flag não tem especificado. Então deveria ser, mas assim, tipo, caralho, que da o hora. pensamento foi grande. Não, e na hora, todos os atletas dos dois times aceitaram o que a gente falou, porque a nossa cabeça travou. Aí a gente falou, não, ele teve troca de posse depois que ele retornou para dentro de campo, porque ficou claro para todo mundo que ele tinha saído. Ele mesmo assumiu que tinha saído, a gente sabia disso, mas na hora, travou. Sim. Não, mas não foi legal.
Da hora demais, assim. Vamos pro próximo? A gente chegou aqui à conclusão, gente. Então, que era para Isso seria marcar, falta. correto? Isso. Ok. Isso. A qualquer Não, é momento só para a do gente ficar resíduo, na mesma. É para a gente ficar na mesma régua. Isso, e o posicionamento ali não era a flag, era o boné, correto? Isso. isso. Pisou fora, você joga o boné. Mas Pode se ser a tiver beanbag. molhado, eu não jogo, não. Pode ser a beanbag. Está no livro de mecânicas, pode ser a beanbag. Então, se tiver nojento, joga a beanbag, que ela já vai estar Maravilha, porque eu tava de nojenta. boné branco naquela lama, eu não ia jogar no chão, não. Nem a pau. Joga a beanbag, entrou dentro de campo e foi a pessoa que tocou o passe, joga a flag. Esse a sequência. Beleza. Pô, bom vídeo. Não sabia que ia se render tanto, não. Não tinha essa visão que eles tiveram. Tá, vamos... Ai, que maldito. Vamos continuar. Agora a gente vai entrar nos nossos milhões de vídeos de contato ilegal. Uma coisa que a gente está falando bastante aqui durante o estudo é o contato ilegal ser bem marcado e uma falta boa. Tipo, contato ilegal para mim, é a segunda ou a primeira pior falta do jogo, que mais tem punição. Cara, a gente não pode marcar isso como um contato ilegal. A menina em nenhum momento tentou avançar, ela não teve impacto nenhum. Isso é uma chamada que a gente não pode. A gente tem que pensar que a pessoa só está sendo restringida de correr quando ela está tentando correr. Em nenhum momento ela tentou correr. Ela pegou a bola e ficou no cantinho dela. Foi abraçada? Foi. Paciência. Se ela tivesse tentado correr e esse abraço tivesse impedido ela de avançar, aí sim seria uma falta bem marcada. Show? Dani, Fala comigo. só um ponto nisso também, que eu acho que talvez seja uma das chamadas que mais me incomodam, inclusive a Gi fala no curso, ela dá esse exemplo, que é a questão de, às vezes, a pessoa está indo puxar a flag e ela puxa um pouco do short. Quando não tem alteração de passada, distúrbio de pés, nada disso, sabe? Ela só tentou puxar e deu uma beliscadinha no short e deu aquela esticada. E aí se normalizou que os dois lados, né? Quer dizer, geralmente o lado ofendido já manda aquele que é a sideline inteira. E o mais clássico que tem é árbitro jogar para isso. E eu acho que, porra, foi um ponto que me chamou muita atenção. Eu gostei muito no curso quando a Gi fala isso, porque é muito real, assim. Cara, tem que ter uma restrição, um distúrbio de pés, um negócio ali que denote isso, sabe? Não é sair jogando igual maluco. Sim. Vamos pro próximo. B, quer falar com a gente? Até porque tem muito time que usa short bem largo para ficar um negócio confuso ali com a flag, entendeu? E eu não vejo a gente averiguando largura de short, que é uma coisa assim, que se for olhar a fundo, tem vários times que usam short sacolão. E é isso, entendeu? Então não tem como questionar. Em alguns casos, óbvio. Isso aí pode botar na responsabilidade do diretor de arbitragem nacional. Ele é péssimo. Não passem para ele. Ai, neném. Então vai. Vamos. Eu quero aproveitar esse lá. vídeo para falar que eu queria restringir os shorts serem muito Que apertados. ódio que travar. Ótimo. Os shorts ser muito apertado, porque eu ficar vendo rola marcando na porra do short é insuportável. Apoiada. Ai, meu Deus do céu. E no snap ali, quando você tá de center, deve ficar uma visão ótima de você tá de ref ali. Aí vamos parar de falar de rola. Vai. E vamos falar Olha de só, não aceito edições do vídeo. Eu quero o full na internet. Para ter eu não aqui. vou ficar editando, não. O canal Não do é para Dani nunca vai ser editar. monetizado. Eu com meus 50 seguidores inscritos, né? Vai, Dani, fala. Tá rodando aí, ó. Não, mas me diz o que você quer que eu avalie, pô. Esse contato é legal. Se for eu, não. Então, esse aqui fica bem difícil da gente considerar isso como uma exceção de giro, porque ele completa, né, o processo de recepção, tem ação comum ao jogo, corre para o downfield, né? E ele faz esse esforço aqui, inclusive com o braço, claramente numa tentativa de
de ganhar mais campo, de ganhar mais jardas. Então, em campo, eu acho que assim, desde a primeira vez que o vídeo está rodando aqui, eu só consigo colocar isso como um contato do ataque. Eu consigo colocar a exceção do giro. Eu sou bonzinho também. Mas eu entendo perfeitamente do que você falou. Você é sanguinário, Daniel. É eu diferente. sou Você não é sanguinário. bonzinho. Fica muito naquele debate se ele consegue. O que ele poderia fazer para evitar esse contato? Né? Eu consigo pensar em bastante coisa. Mas eu vejo muito a definição da DA aqui. Da pessoa aproximando, direito de passagem, virou e foi, sabe? Tipo, o braço esticado para mim é muito movimento natural. Tem uma coisa que usa na arbitragem internacional para avaliar isso, se ele soltasse a bola, você já daria passe completo ou incompleto? Se ele soltasse a bola no momento que aconteceu o contato. Para mim seria um fumble. Então, passe completo. Estamos ali em nuances. Valeu, Daniel. Aqui é o momento. Então, para mim, o movimento comum ao jogo seria ele esticar a bola para ganhar mais jarda. Ele até meio que tira a bola do cara, né? Se você ver, ele levanta a bola, assim. Uhum. Mas antes dele ver o cara, ele já tá esticando. Ó. Tipo, o esticar aí nesse momento, ele já deve fazer isso naturalmente. Aí fica no eu acho, mas a regra ali de pensamento, o padrão de pensamento se você consideraria um passe completo, você considera também que não tem exceção. Uhum. Se você considera que se ele soltasse a bola ia ser um passe incompleto, então você considera que está na situação de exceção, bang bang, bora lá. Mas eu gostei da não chamada de contato ilegal no jogo. Vamos lá? Quem vamos? O Gão tá aí? O Gão não é mais árbitro, não O chama ele. atleta, o Gão? Ele botou lá. Boa tarde, boa noite. Então vamos lá. Aproveita para julgar esse contato legal aí. Você que é atleta e faz contato legal. Você joga de que, Hugo? De teimoso, já falou disso? Já. Não, mas fala dele! Eu rodei pouco na área de blitz. Imagina com essa velocidade. Fala comigo. O finalzinho aí. Mesmo ela se esforçando, cara, eu vejo o esforço dela de sair, né? Mas ela poderia ter evitado esse contato simplesmente saindo de campo. Para mim, é contato do ataque. É difícil também que a defesa não se estabeleceu para retirada, né? Precisa estabelecer? Isso que eu ia perguntar. Não, tipo, precisa estabelecer? Não pode tirar em movimento. É falta. Não, pode, né? Mas virou jogador, ficou essa merda, entendeu? Eu vou ela sair do ela tá estabelecida, é mais fácil a gente decretar. Não, tranquilo, é do ataque. Para mim, ela pode evitar totalmente esse contato, simplesmente saindo do campo e força esse avanço. E para mim é contato ilegal do ataque. Com cartão. Qualquer um. Mercado Pago. Voltei. Perfeito. Esse vídeo eu vi muito o 2.0 daquele que a Gi botou no curso agora, do Mundial, da menina atravessando a endzone. Tipo, é muito, muito parecido, né? O lendário, aquele que a gente já viu. Aquele é um clássico. Show? Vamos pro próximo. Qual que doeu? A cabeça. Daqui. Não foi a cabeça que bateu. Na primeira, deu uma travada bem na hora da cabeça, parece dar uma tiringada violenta ali, ó. Pum. Mas não foi, não. Então faz você a análise do vídeo, então, Gi. Aproveita que você já tá no embalo. Então, vamos lá. Ela vem por trás, está visando a bola, está tentando alcançar a bola, mas faz contato com as costas da jogadora. Mesmo ela absorvendo todo esse contato, seria um contato legal ou, né, uma interferência de passe, que a gente gosta de chamar contato legal quando o passe é completo. Foi incompleto. Só vi agora a bola caindo. Então, uma interferência de passe da 52 do branco, de defesa. 10 jardas do ponto anterior e primeira decisão automática. É isso. Acho que a gente tem que tomar um cuidado também
nem tudo que vai por trás é falta, mas uma grande maioria. Tem lances melhores de ir por trás nesse estudo. Tá. Tipo esse. Ô, louco, bicho. Mais um exemplo da sarrada voadora. Que é o mesmo rolê que a gente tava falando. Pô, meu field judge tava com a flag soltinha, né, field judge? Quem? Meu field judge aí nessa partida, as duas foram chamadas dele, né? Não, foi não. A outra foi a casa que chamou. Eu tava de down. Ah, tá. Você acha que eu ia marcar falta de contato legal? Eu? Nem sangrou. Ô, Dani, Aquele. O que foi? deixa eu fazer um exemplo, aproveitando que a gente tá aqui nesse Vai lá. clima de xingar o Hugo. Pra gente Só falar. você que tá, Gi. Pois então, pensa que eu, uma anã de 1,57, estou indo pra bola. Eu tô paradinha de costas, que nem essa moça aí. E a pessoa que tá atrás é o Hugão. O Hugão vem com seus 2,7 metros, que eu nem sei se é isso, com seus 2,7 metros, enfia a mão assim, ó, e tira. Nem relou em mim. Muito fácil, teve nem graça. Ixi, então vamos pôr a Ananda, é a Bárbara, é a Ana do rolê. Então, tipo, não é sempre que tá por trás, como você falou, não é sempre que tá por trás que vai ter o contato, que a gente tem que ver se exatamente, tipo, teve esse choque no corpo. Se não teve choque no corpo, tipo, o Hugão ia tirar essa bola de mim, não ia ter nenhuma graça. Ele nem ia precisar relar em mim, mesmo que a bola tivesse, cara, na altura da minha cintura. Ele ia baixar o braço, ia bater na bola e não ia relar em mim. Então, só pra gente ter uma imagem, uma coisa visual na mente, quando for tomar essas decisões. Sim. E pensar que não basta encostar, né? Tem que ter um impacto. Isso aí. Vamos pro próximo. Quem vamos? Quem quer falar com a gente? Ninguém quer falar com a gente? Shugi quer falar comigo, Shugi? Oi. Fala comigo, então. Eu tava secando as mãos, eu tô prestando atenção em vocês e tô escovando chuteira, cara. Puta que pariu. Então para de escovar a chuteira e presta atenção em mim um pouquinho. Tô carente. Vá lá. Essa ação da defensora aqui nessa wide. Na defensora número 52 aqui, né? Isso. Uhum. Cara, assim, eu acho que em nenhum momento ali ela tá, tipo, visando a bola para ser uma disputa de bola. Eu acho que ela não tem direito de lugar e, aparentemente, ela tenta dar até uma peitada ali, né? Dar uma forçada para... Eu marcaria... Eu acho que seria uma falta ali por interferência de rota. Interferência de passe. Mas você achou esse passe catchable? Peraí só um pouquinho. Porque ela faz uma post e a mulher lançando a gol. Sim, a lança é totalmente fora, né? E acaba que a bola que jogou ela, né? Porque, tipo, as duas fecharam pra post, a bola virou na gol. As duas tentaram ir. Uhum. Não, é que assim, ó, sabe que eu não tinha prestado atenção? Que a bola já tinha saído da mão da QB quando houve esse choque ali, sabe? Houve essa interferência, digamos assim. Se fosse uma interferência de rota, teria que ser enquanto a bola tá lá na mão da QB ainda, né? Então, não necessariamente, pode ser quando a bola tá no alto também. Mas ela não ia voltar para buscar a bola, né? A bola vem totalmente fora do... Não, então não, para mim é um lance normal, tá? Não jogaria uma flag nesse lance. É aquele caso que tem até bem escrito no manual, né? Tipo, não necessariamente pelo passe ser uncatchable, que não vai ser um contato ilegal. Mas eu não vejo impacto, não vejo muita coisa para marcar um contato ilegal. Porque se tivesse alguma coisa, seria interferência de passe. Mas eu julgo essa bola como uncatchable. A bola cai a 10 jardas da recebedora, sabe? Tipo, passa bem alta. Para mim é só um passe incompleto. Os amigos da mesa querem colaborar com mais alguma coisa?
concordo com você, tá? Eu acho que analisando, olhando 2, 3 vezes no campo, rapidamente, não sei qual que seria a chamada, né? Mas eu aqui analisando o vídeo, depois de prestar atenção na mão da QB lá, na bola e tal, então eu não chamaria uma falta nessa jogada. Acho que no campo é até mais fácil do que no vídeo esse lance. Porque você vê que a bola passou muito alta. Muito alta. Uhum. Vamos pro próximo. Tá. Nick quer falar com a gente? Falo. Diga lá. Que até agora ela estava falando de chuteira ali, então ela pode falar também, né? É que eu espero que você esteja escovando a minha chuteira também, não só a tua. Não, ele é um bom homem, ele vai estar fazendo isso todo mundo. Tenho certeza disso. Essa ação do defensor. Agora, que ele cruza a linha de passe. Fala pra gente o que você lê nessa jogada e a sua chamada, por favor. Pois olha. Eu invocaria o texto da regra, hein? É. Porque não é fácil. Mas não, acho que é fácil, deixa esse chamado tão tranquilo. Ah, não, Daniel, tu tá achando tranquilo coisas muito não tranquilas. É, muito complexas, assim, pra você achar tão tranquilo. Obrigado. Fala comigo, Nicole. Vamos lá. Olha, olhando uma vez, né, que é o que a gente vê no campo, eu não vi falta nenhuma. Mas agora, olhando 500 vezes, acho que caberia uma interferência de passe da defesa. Perfeito. Para mim também Porque cabe muito. ele ganhou espaço ali, em cima do atacante, para poder fazer essa interceptação. E se pensar na definição, no nome interferência de passe, tipo, ele tirou o wide da situação de pegar a bola. Uhum. Ele deu a ombrada e o wide não jogou mais a bola depois da ombrada. Uhum. Aqui. Tipo, ele tirou o wide do eixo, atravessou o wide Uhum. e interceptou. Perfeito, concordo com a chamada de interferência de passe. Posso dar meu ponto depois? Termina Só seu... deixa ela aplicar para mim, por favor. Uhum. Aplica para mim a interferência por obséquio? Aplico interferência de passe, time de defesa, do ponto anterior 10 jardas, primeira descida automática. Seria a primeira para o gol. Perfeito. Mas talvez seja metade da distância, mas paciência. Não é toda regional que tem aquele campo lindo dos vídeos que vocês estavam mostrando ali. Aí não sei exatamente onde é que estava. Mas um macete bom para você de referee é pensar, cara, o snap já foi 5 jardas do meio? Se sim, já é metade, sabe? É metade, é metade. Agora vou vendo ali o snap certinho, é metade. Vai lá, Gi. Alguém poderia invocar a regra falando... Se a Casarim tivesse aqui, ela não tá agora, mas se ela tivesse aqui, ela fala, não, mas todos têm o mesmo direito à bola, parará. Mas tem que ser da posição favorável. Ah, tá, desculpa. Tipo, os dois realmente vão pra bola, mas tem isso de ele ir por trás, acabar se chocando e tirando o outro da jogada, então não dá pra dizer que os dois estavam, né, na mesma condição de pegar a bola. E aí tem aqui, no fim da parte de faltas de contato. Quando o passe para frente está no ar, todos os atletas têm direito, sim, de jogar a bola, mas o final do texto está, mas não visando, atropelando o oponente. E se o defensor e o recebedor contribuem igualmente, a gente fala que é da defesa. Então, tipo, só pra gente não fazer o Marcos e pular o rolê da regra. Perfeito. E se vocês repararem no final desse vídeo, eu não consigo fazer a mecânica invertida porque eu fiquei presa na poça de barro. E uma outra coisa de mecânica invertida, não só esse detalhe. Oi? Eu queria falar rapidinho sobre essa questão calma aí, calma. Só deixa eu concluir da mecânica invertida. Uma coisa que a Gia até botou no curso, que é muito bom,
Nessa situação, eu sei que o Shug demorou um pouco para reagir, mas se ele tivesse reagido um pouquinho mais rápido, o Shug, não deixa eu falar o nome da posição, o Down Judge, tentar segurar o meio, justamente para aquela parada de, não vou cruzar o meio, vou ficar uma jarda para trás, para a gente ter um juiz lá segurando isso. Vai lá, Berinha. Vocês viram a interceptação do Mariners também? Que a menina, elas meio que se chocam, e aí a menina do Mariners sai numa vantagem, né? E aí faz a pick six. A jogada é bonita e tudo mais, mas tudo que eu vi naquela jogada foi uma falta de contato na hora, uma interferência de passe, na verdade. Tanto que a menina do Atenas, ela sai atropelada, assim. E, tipo, eu não vi ninguém falando sobre falta naquela jogada. Eu não sei se eu viajei, mas eu vou trazer depois o vídeo para vocês, porque para mim foi a mesma questão dessa jogada aí. Então, Isa, nessa jogada, parece pelo vídeo, mas tem uma sequência de fotos que ela postou, que aí é foto, infelizmente, né? Mas quem estava perto, eu acho que deu para ver, que não foi. Mas no vídeo da live, parece ter sido mesmo. Só que a menina perdeu o domínio da bola. Não, ela não chegou a ter o domínio da bola. E aí no drop, a defensora pegou e correu. Tá. Vamos só avançar pra gente não perder muito tempo. Cara, no jogo eu fiquei muito feliz quando eu assisti essa jogada, sabe? Tipo, a gente tem que comemorar chamadas boas também quando a gente faz. E essa chamada da Nicole com o Shug foi muito boa, de jogada de corrida irregular. Eu quero uma um jogada que já quadro começa da dentro cara da que o Nolan. Shug fez a hora que eu parei e falei assim, é corrida ilegal. Eu queria um quadro da cara dele, assim. Foi uma chamada muito legal, que é uma jogada dentro da no running, que a bola tem que sobrevoar a scrimmage e dá pra ver bem por causa da hash mark que a bola não sobrevoa, né? Boa chamada, fiquei orgulhoso. Outro detalhezinho, a gente tem falado bastante sobre entrega para center. E esse é um caso da gente só pensar um pouco. O center, obviamente, pode receber a bola, mas ele tem que receber um passe. E um passe é a bola estar em voo em algum momento. Eu sei que é muito difícil, é muito rápido essa jogada. Não tá. Eu acredito que a bola até esteve em voo nesse momento. Mas vamos ter cuidado, só para não generalizar que o center não pode pegar a bola assim. Isso não foi uma entrega de mão em mão, foi um passe. Por mais que ficou um curtíssimo período de tempo em voo sem posse de ninguém, aconteceu o voo. Tá. E era nessa parte do estudo que eu queria chegar. A gente prestar atenção em relação à obstrução no meio da rota. A gente está fazendo chamadas terríveis de obstrução. Agora a gente vai ver. São dessas slot aqui, ó. Deixa eu botar o desenhozinho. Essa slot com essa defensora. A gente vai olhar só para elas, por favor. Ela sai na rota, ela vira, tá em cima da defensora. Tipo, a gente tem que pensar que o jogo tem que ser justo. A wide tem direito de passagem enquanto ela está em linha reta, com a velocidade normal, rápida e tal, e tananã. No momento que ela quebra na rota, cara, a defensora não tem como ser evidente. Não tem como a gente chamar isso de obstrução. Assim o jogo fica muito injusto. Eu peguei vários lances desses parecidos pra gente ter noção. Aqui, ó. Agora dessa jogadora 8 com essa wide aqui. A defensora leu a flat, atacou a flat. Cara, aconteceu. A gente não pode chamar isso como obstrução. Tanto que a defensora já estava até na frente. Quebrou. No primeiro passo, meio, tipo, um passe e meio, aconteceu. Se bateram, sabe? Tipo, não tem como prever e a gente não pode chamar obstrução disso. No jogo eu até fiquei zoando falando que eu sou negacionista de obstrução, né? Porque, cara, é muito difícil. Eu botei até casos de obstruções mesmos pra gente marcar. Mais um caso. Agora, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui a pessoa. É a mesma slot. A slot daqui, ó. Vou desenhar aqui. Essa moça aqui. Ela faz a rota dela, tá na reta, direito de passagem. Quebrou. Cara, quebrou em cima da defensora. Elas se encostaram? Se encostaram. Isso é obstrução? Não é obstrução.
A gente tem que prestar muita atenção nisso. É uma chamada que a gente está precisando evoluir e prestar atenção, porque obstrução a gente tem que olhar a rota inteira. E quando você está na dúvida se foi ou não marque. Mais um caso, mesmo rolê. Aqui, essa slot, já só deixa eu concluir esse que eu te passo falar, Gi. Claro. Essa slot aqui com essa corner. Cadê onde eu tiro? Tá aqui. Saiu o snap, ela virou na out, a defensora tá lá, sabe? Cara, a gente não pode chamar essas obstruções. Isso não é uma falta por obstrução. Elas viraram, uma tá em cima da outra. Tipo, faz parte do jogo. Isso não teve... O que a gente tem que prestar atenção é se a defensora, mesmo com a wide sem direito de passagem, segura, abraça, empurra. Isso aí tudo vai virar um contato legal, mas não vai virar uma obstrução. Fala aí, Gi. Não é que não é a obstrução de uma, então é de outra. É tipo, não é obstrução, ponto final. Tipo, a gente não tem que marcar nada aí. Tipo, quase todas essas situações, se fosse no primeira faixa de rota, poderia ser uma obstrução, quer dizer, seria uma obstrução, ou se depois que ela se estabeleceu, já tá lá, sei lá, no terceiro passo e tudo mais, poderia ser uma obstrução de novo. Mas quando corta, acabou, não tem mais. E nenhuma das duas tem direito de passagem, então é isso. Sim. E exemplificando o que a Gi falou, olha só para center. Tipo, ela tá em linha reta, tá em velocidade, a defensora obstrui ela. Isso sim é uma obstrução, sabe? Tipo, a gente ter cuidado, o que a gente chama de obstrução. Mais um exemplo, de novo na center. Saiu na rota, a defensora obstruiu ela, sabe? Isso é uma obstrução que a gente está falando. Ela ainda está em linha reta, tá com a rota ainda dela declarada. Pensa que ela está declarada na rota. No momento que ela corta a rota, é uma surpresa para a defensora. Ela pode estar parada naquele lugar ou pode estar se movimentando no campo e elas se encostarem e paciência. Tá, último vídeo. Esse vídeo eu até botei. Vamos falar de processo. Vamos escolher 2. Anderson tá aí, Anderson? Ou você já abandonou a gente? E já conseguiu escala, não aparece não. Ele falou que ia vir. Scoff, quer anunciar pra gente, Scoff? O Scoff falou que ia pro estudo de FA. Tá, então eu faço o anúncio dessa porra. Ah, não, vou Decole, nossa rapper, tá aí. Ei, boca aberta. Por que eu falei, né? Vamos lá. Nick, ó, vamos lá. Vamos falar de processos. Primeiro processo, eu vou estar de dar um judge e eu vou chegar pra você e vou falar a falta. Nessa falta aqui, eu vou chegar pra você e falar assim, Nick, vou deixar rolando no vídeo. Tiveram 3 faltas nas jogadas, todos o jogador número 7 da defesa. Ele fez uma rush ilegal, ele fez um contato ilegal, e em bola morta, ele fez uma conduta antidesportiva. A gente vai declinar o rush ilegal, vai aplicar o contato do ponto final, e do próximo ponto, a conduta antidesportiva. Perfeito, Kika? Apareceu num jogo que eu aptei em São Paulo esses dias, isso aí. Vamos lá. Conseguiu pegar? Consegui. Vamos lá. Múltiplas faltas na jogada. Rush legal. Time de defesa número 7, penalidade declinada. Contato ilegal, time de defesa número 7, do ponto anterior 10 jardas, primeira descida automática. Ponto final. Do ponto final da jogada, do ponto final da jogada, metade da distância para o gol, primeira descida automática, em bola morta, conduta antidesportiva, time de defesa número 7, do próximo ponto, metade da distância para o gol, primeira descida. É um anúncio difícil, só deixa eu explicar as camadas dele. Uhum. Deixa eu só explicar o que seria a conduta antidesportiva. A conduta antidesportiva é justamente por ser uma primeira descida para poucas jardas, tipo, você pensa, uma primeira descida para 4 jardas? 4 jardas. E a defesa faz uma falta proposital para obrigar o ataque a cruzar o meio. Tem até uma DA que explica bem isso no livro. Que isso é uma falta por conduta antidesportiva, por eles tentar, pela comissão técnica, né?
usar essa tática injusta para o ataque não ter 8 descidas até a endzone, sabe? Por isso que é uma conduta antisportiva e é uma falta em bola morta. Aí o que a gente podia fazer? Tipo, houve 3 faltas na jogada, todas do jogador número 7, defesa. Rush ilegal, penalidade declinada. Contato ilegal, 10 jardas do ponto final da corrida. Em bola morta, conduta antisportiva, metade de distância do gol do próximo ponto. Essa é uma falta, uma possível desqualificação do jogador. Show? E aí, só antes do Gão falar, tem uma diferença para o FA, que aí quem é do FA vai perceber, que as condutas antidesportivas no flag são sempre aplicadas em bola morta. Por isso que a gente acumula essas faltas. Vai lá, Gão. Pronto, é só sobre esse conceito dessas situações aí de a gente marcar para a comissão técnica, né? Aí, no caso, o anúncio foi para o 7, mas e aí, quando for para a comissão, vai dar no head coach, ele também ganha aquele cartão amarelo, entre aspas, na segunda ele é editado, como é que funciona? Dá para todo mundo, dá para o jogador e dá para o CT. Pronto, aí os dois ficam com esse... Também pela Emanuel a gente conversou sobre isso, mas eu... Dá para o head coach. Se você vê que o coordenador de ataque de defesa que fala assim, não, faz, aí você marca nele. Mas se não falar nada, dá para o head coach, que é o responsável por todo mundo. Show. É isso? Mais alguém tem alguma coisa para falar? Que chegamos ao fim. Eu tenho. Não falha. Eu sempre tenho. Dani, queria te agradecer por esse estudo real, assim. Tipo, tu trouxe exemplos foda de coisas que a gente tenta mudar na nossa cultura e a gente não tá conseguindo. E aí eu espero muito que as pessoas assistam esse vídeo e entendam que coisas que a gente interpretava de um jeito em 2013 agora são diferentes. Isso se aplica a mergulho, se aplica a conceito de obstrução que a gente tem, tudo isso evoluiu. E a regra é quase um ser vivo. Acho que eu estou exagerando um pouco, mas ela é viva. Ela está sempre se atualizando e as coisas que você aprendeu lá em 2015, elas podem não ser mais iguais. E a gente tem que ficar estudando sempre e aproveitando esses momentos para revisar alguns conceitos. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Falando também, pessoal do Nordeste que tá evoluindo pra caramba, tá tendo jogo pra caramba. No momento que quiser assistir um jogo com a gente, marcar uma call, a gente analisa jogo por jogo, vai jogando jogada por jogada, a gente também tá aberto. Show? A intenção desse estudo é fazer a gente evoluir enquanto comunidade. Show de bola? Então, um beijo para todos. Dani, eu quero te agradecer por estar fazendo esse trabalho, tá? Eu não tenho conseguido participar ao vivo, porque terça-feira eu tenho aula, bem no horário do estudo, então fica mais difícil. Hoje eu não tive por causa das férias, né? Mas eu sempre tenho assistido e tá bem sensacional ver o pessoal participando, a galera tá estando sempre por aí, e a gente conversou sobre isso, o Sugar tá aí, não me deixa mentir, a hora que a gente foi apitar a semi lá na Regional Sul, falou, gente, a gente tá tentando para cada vez mais trabalhar para uma evolução por igual, para uma padronização da arbitragem. É lógico que é difícil, porque a gente enfrenta situações diferentes. Esse final de semana tinha um monte de gente apitando, eu, a Gi, o Chug, que estão aqui, estávamos em Blumenau, com frio e chuva, e tinha gente que estava em Manaus, a 40 graus, sem chuva. Então, e com chuva também. Choveu em Manaus? Choveu também. Então, mas a gente, eu acho que é fundamental. Foi um momento. Mas lá quando chove dá tempestade, né? Não, foi tranquilo dessa vez. Foi uma chuva, assim, de leve, só para te enganar. Mas eu acho que é bem legal essa interação, assim, da gente ter gente do Brasil inteiro aí. Para nós, ali já foi legal, porque a gente tinha arbitragem do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas a gente conseguir analisar as coisas assim, ver, ali a gente teve várias jogadas do meu jogo ali, que eu olhei, e no campo eu tive uma versão diferente. E acho que é bem por aí que a gente precisa caminhar. Sim. É a intenção, a nossa intenção é essa. Tentar fazer a mesma régua. Vai lá, perfeito, pode ir, Leo. Só fiquei na dúvida na última. Na falta, deve ser aplicada por head coach, por atleta, ou caso eu escute alguém falando, deve se aplicar para quem
falou, né? E pro Isso, atleta para também? orientação. Tá. É porque o ataque não vai fazer uma falta de cruzar a linha, mas, tipo, teve um exemplo na penúltima superfinal, que a head coach mandou a White fazer um false start de propósito para consumir tempo. Era um pouquinho antes do 2 minutes, assim, sabe? E Que a absurdo falta, falar do meu time, que absurdo. e a falta foi para head coach e foi para White, entendeu? Por mais que não sejam, tipo, 20 jardas de falta, vai ser só 10, você pendura as duas, porque para uma segunda constante esportiva vira desqualificação, né? Entendi, obrigado. Show? Mais alguém? Ou a gente pode encerrar? Pro pessoal ir para esse estudozinho de futebol americano. Encerra, Dani, que as esfirras doces chegaram. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vou gente. engordar um pouquinho. Eu acho que a gente devia